E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, beleza? Bora aqui continuar com os nossos vídeos. Agora nós vamos falar um assunto bem legal, que é como é que nós usamos condicionais um pouco mais complexas, né? Como é que nós colocamos determinados condicionais? Às vezes nós precisamos de mais de uma condição, que mais de uma condição ela seja cumprida nos nossos nas nossas seleções, né? Então, alguns comandos existem para que isso seja feito, dentro do where, lógico. Esses comandos que nós temos, pelo menos de cabeça, que eu consigo lembrar, que é os condicionais, né, que neste caso são igual, maior, maior igual, menor, menor igual e diferente, por exemplo. Né? Acho que diferente, não, desculpa, diferente é assim. Ok? Vou até colocar aqui de uma forma um pouco mais bonitinha para vocês, tá? Não vou ser porco nesse ponto. Então nós temos operadores condicionais. Então nós temos o maior, beleza? Temos o maior ou igual, Nós temos o menor, menor, que é menor ou igual, beleza? E nós temos também o diferente. E nós temos o igual. E temos também os operadores lógicos. Que nós temos o AND, que é o E, nós temos o OR, que é o OU, e nós temos o NOT, que é o não. Tô entendendo bulhufas do que você está falando, velho. Não tô entendendo porcaria nenhuma. Por favor, me explique melhor. Vou explicar. Dependendo do que você está selecionando, retomando o assunto, dependendo do que você está selecionando, você precisa fazer condicionamentos diferentes no seu where. Às vezes precisamos de situações um pouco mais complexas, ok? E utilizamos esses operadores para poder nos ajudar. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui bobo e básico. Tá? Eu quero, por exemplo, pegar só as classes iricetosas e que tenha o petal length maior que 1,3. Simples assim. Então eu vou pegar aqui o where, eu começo assim, where classe igual a íris setosa, tem que ser igual no texto, tá? Existem algumas outras formas que é para você ter o texto parecido, mas neste caso eu estou realmente usando o igual. Veja aqui, ó, eu estou usando o igual, beleza? And, e, eu não estou falando or, não é que eu preciso de um ou eu preciso de outro. Eu preciso que os dois casos estejam feitos ao mesmo tempo. Eu preciso que a seleção esteja com os dois critérios feitos. Beleza? Então eu quero pegar com um petal width, largura maior que petal length, desculpa. Length maior, veja que não é maior ou igual. Estou tratando de maior. Então se for 1,3000001 é. Não é 1,3. 1,3 não entra. Esse daqui é um exclusivo. Não estou usando 1,3. Quero do acima de 1,3. Beleza? Maior que 1,3. A partir do momento que eu rodar, vai voltar somente coisas da íris setosa, ok? E que tenham o comprimento da pétala maior que 1,3. Veja, tem 1,4, 1,5, não tem nenhum com 1,3. Ok? E veja que as duas condicionais elas estão aqui. Eu tenho íris setosa e petal length. Beleza? Então essa é a situação. Ah, e se eu colocasse, por exemplo, igual ou maior aqui, né? Ah, é que eu apertei o insert, foi mal. Então veja que aqui, pelo menos agora, nós voltamos 39 linhas, né? Se eu colocar aqui, veja que ele já voltou 46. Temos casos aqui com o comprimento da pétala maior ou igual que 1,3, né? 1,3, pelo menos neste caso, qual nós estamos trabalhando. Tá? Então, assim, primeiro eu estou usando uma condicional, um operador condicional, tá? Que é este daqui, e eu estou usando um operador lógico,
que é o E. Operadores lógicos eu vou ensinar quando estiver falando sobre lógica booleana. Eu vou falar só sobre operadores lógicos, ok? Então aqui nós temos essa bendita dessa condicional. Só que agora nós temos um outro detalhe. Por exemplo, e se nós quisermos o íris setosa e nós quisermos também o íris versicolor juntos? Então eu quero somente pegar o íris setosa, o íris versicolor, então eu quero ignorar o íris virgínica, ok? Então eu vou até anotar aqui, que é para eu mesmo não esquecer. Então eu tenho o íris virgínica, eu tenho o íris setosa e eu tenho o íris versicolor, tá? Então eu tenho esses três. Então, pelo menos por enquanto, eu quero só o setosa e eu quero só o virgínica. Eu vou deixar o versicolor de fora. Como que eu coloco? Se eu colocar aqui, ó, class igual a íris traço virgínica e eu colocar isso daqui. Ah, nós podemos esquecer do end aqui na frente, né? Então, veja que a sintaxe agora está correta, não tem nenhum vermelhinho ali. Mas, Zuruba, você não falou para mim não usar o asterisco? Por que você está usando o asterisco ali? Exemplo, galera, está voltando pouquíssimas linhas. Tá? Uma coisa é você estar trabalhando com uma base com 150 linhas e 5 colunas, outra coisa é você estar trabalhando com uma base com, sei lá, 20 milhões de linhas e 213 colunas. É bem pior. Né? Então, quando você tem milhões de colunas, você seleciona só algumas. Né? Como eu tenho com pouquinhos dados aqui na minha base, é só uma base de teste, então eu estou usando um asterisco até mesmo para não complicar tanto o código. Tá? Então vamos lá. Vou rodar aqui e por que cacete não voltou? Você não falou que está usando uma condicional? Eu quero o íris setosa, eu quero o íris virgínica e eu quero a pétala maior que 1,3. Vamos lá. Caso vocês não, vocês viram aqui. Eu tenho dentro do meu where, eu tenho exatamente isso daqui acontecendo. Eu tenho este caso, where class igual a íris setosa e íris virgínica. Beleza, o que acontece? O SQL, vamos considerar desse jeito, ele vê linha a linha. Então ele está lá passando linha por linha, qual que é a condicional? A condicional que você tem que me devolver são em cima dessas regras. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho a mesma coluna, tá? Vocês podem ver que nós estamos trabalhando com a mesma coluna, que é a coluna class. Ela está aqui e aqui. Eu tenho um operador lógico E. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando ele pegar aquela linha, ele vai verificar se aquela linha tem um comprimento de pétala maior ou igual a 3. Quando você tem ends, a ordem em si não importa tanto, tá? Mas na hora que ele vê, por exemplo, uma linha que esteja com íris setosa, por exemplo, o que ele vai fazer? Sei lá, vamos dizer que aqui é a linha 30, tá? Ele vai ler, ele vai falar, beleza, íris setosa, qual que é a regra? Que seja íris setosa e seja íris virgínica. É como se eu chegasse para você e falasse, seu nome, eu só selecione pessoas que tenham nome João, ou seja, que o nome inteiro da pessoa seja João e que seja nome Joaquim. Não tem como uma pessoa se chamar João e Joaquim ao mesmo tempo. Não é um nome composto que eu estou trabalhando. Eu estou falando de uma pessoa chamada João e o nome da frente é Joaquim. Imagina que isso daqui é o nome, a coluna nome, tá? E, sei lá, vou chamar de sobrenome, tá? Sobrenome. Então, não tem como, na minha mesma coluna que a coluna nome, né, a pessoa se chamar João e Joaquim ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma condicional lógica E. Então, não tem como uma célula possuir dois valores ao mesmo tempo. Então, tome muito cuidado na hora que você estiver colocando um AND, na hora que você estiver colocando um E, porque se você colocar a mesma coluna com dois valores diferentes, você está fazendo uma condicional da mesma coluna com dois valores diferentes, não vai voltar valor nenhum. Por quê? Neste caso, ou volta ou não volta. Então não tem uma coluna com íris setosa e íris virgínica, porque é impossível eu ter a mesma coluna com dois valores diferentes. Né? Veja que eu não estou fazendo uma concatenação, eu não estou juntando esses dois valores, não estou falando de um nome composto, estou falando que o nome inteiro da pessoa ou é João ou é Joaquim. Não tendo essa condição, pois não existe,
essa condição, então não vai me voltar linha nenhuma. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que usar um operador chamado OR. E na hora que eu rodar, né, então vamos colocar aqui, por exemplo, vamos fazer uma soma. Na hora que eu rodar este, a primeira linha que vai voltar, vão me voltar 46, beleza? Então vão ser 46 casos. Se eu fizer aqui somente com o íris virgínica e eu rodar, vão me voltar mais quantos? Vão me voltar mais 50 dados. Então deveria me voltar 96 linhas. Concorda? Então eu vou colocar aqui um OR. E vou rodar. Me voltou quantas linhas? Me voltaram 100 linhas. Como assim? Voltaram 100 linhas. Ó, íris virgínica, íris setosa, beleza? Me voltou, mas por que voltou deste jeito? Né? Aqui a gente tem um pequeno detalhe. Quando nós estamos tratando de um OR, o cálculo meio que bagunça um pouco. Eu vou mostrar o resultado, que é eu simplesmente vindo aqui e colocando um parênteses nesta situação. E aí eu vou rodar de novo, e aqui vão me voltar 96 linhas, assim como eu mostrei. Por quê? Vou demonstrar aqui novamente, tá? Vou aqui fazer a cópia, eu deveria fazer a cópia dele, ok? Agora vou voltar aqui no desenho e vou colar, ou deveria colar aqui. Então, o que acontece neste caso? Quando nós estamos tratando de um operador OR, vou fazer uma cópia um pouquinho mais decente, né? Pegar um pouco mais para cá, aqui, e vou dar um Ctrl Z, vou colar aqui, aqui fica mais bonitinho. Quando nós estamos tratando de um operador OR, que é este bendito aqui, toda vez que você tem um OR, resumidamente falando, eu estou falando o quê? Eu estou falando que aqui eu quero uma classe íris setosa ou classe íris virgínica e pétala maior que 1,3. Esse OR, ele acaba bagunçando a situação que eu quero. Eu quero que a classe seja ou íris setosa, né, é um ou exclusivo ao qual a gente está trabalhando aqui, ou íris virgínica, porque no caso ao qual eu estou trabalhando não existe a situação de ter esses dois valores ao mesmo tempo. Só que graças a isso, o que acontece? Ele bagunça a minha condicional. Porque eu estou falando aqui que eu pego esses dois, ou este, e o pétala daqui. Então eu vou pegar o íris setosa e esse, ou íris setosa e esse, ou qualquer um desses dois e este daqui. Tá? Então existe a situação de, por exemplo, voltar valores maiores não vai dar por causa disso, mas este OR aqui bagunça toda a situação, por isso que voltaram 4 linhas a mais. Então, quando você tiver um caso de um ou exclusivo, que eu também vou explicar o que carambas é um ou exclusivo, não se esqueçam de colocar os benditos dos parênteses quando você estiver fazendo uma condicional na mesma coluna, tá bom? Então, por isso que deste jeito que eu rodar aqui, ele vai voltar 100 linhas e por isso que deste jeito aqui vão voltar simplesmente as 96 linhas ao qual eu tinha dito. Beleza, meus amores? Por quê? Porque a ordem dos parênteses também importa, né? E aqui a gente está tratando de um cálculo booleano. E cálculos booleanos eu vou ensinar mais para frente, eu vou fazer uma parte somente de lógica booleana. É importante? Pra cacete. Sem lógica booleana, sem você pelo menos entender o básico desses tipos de operações, você não consegue fazer seleções mais complexas. Conseguir? Talvez consiga, mas vai ser meio que na tentativa e erro. É bom vocês já saberem o que vocês estão querendo selecionar. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado demais essa aula. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Os vídeos, pelo menos até agora, estou mantendo todos os dias de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Beijos na bunda e até mais.